Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 3.1 do capítulo 3 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao enunciado do exercício. A instalação mostrada na figura 3.17 tem diâmetro de 50 mm em ferro fundido com leve oxidação. Os coeficientes de perda de carga localizada são entrada e saída da tubulação, K igual a 1,0, cotovelo de 90 graus, K igual a 0,9, curvas de 45 graus, K igual a 0,2 e registro de ângulo aberto, K igual a 5. Determine, usando a equação de Darcy-Weisbach, letra A vazão transportada. Então, nessa primeira parte do vídeo, nós vamos resolver apenas a letra A do exercício. O exercício diz que é uma tubulação em ferro fundido com leve oxidação. Tá? Na tabela 2.2 do livro Hidráulica Básica, essa tabela está na página 49, o ferro fundido com leve oxidação vai apresentar uma rugosidade absoluta de 0,3 milímetros. Essa informação é importante porque nós vamos utilizar essa informação mais adiante, ok? Vamos primeiro entender o que está acontecendo. A água está saindo desse reservatório maior, ela passa aqui pela tubulação, tá? E chega nesse reservatório ajusante, ok? Quando ele fala o K igual a 1,0, é o K aqui nesse ponto, é o K relacionado à perda localizada nesse ponto, na entrada na tubulação, e também nesse ponto, na saída da tubulação. Em ambos os pontos, a perda localizada aqui envolve um K igual a 1,0. Na curva de 90 graus, é essa curva aqui, tá? Então, aqui o K vale 0,9. Eu tenho duas curvas de 45, aqui e aqui também. Então, em ambos os casos, o K vale 0,2. E aqui a gente tem um registro, tá? Um registro de ângulo aberto, que aqui o K vale 5,0, tá? Esses são os Ks relacionados à perda de carga localizada. Nós temos também a perda de carga distribuída, que é a perda que o escoamento sofre ao longo do comprimento da tubulação. Então, eu tenho 2 metros, depois 13 metros, depois 5. Então, temos aqui perda de carga localizada e perda de carga distribuída, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a perda de carga no sistema. A perda de carga no sistema vai ser a carga hidráulica aqui, nesse reservatório, menos a carga hidráulica desse reservatório. A carga hidráulica de um reservatório é a própria cota do reservatório. Então, nesse caso, a perda de carga é a carga hidráulica do reservatório de montante, menos a carga hidráulica do reservatório de jusante, certo? A carga hidráulica do reservatório de montante é a própria cota, 50 metros. A carga hidráulica do reservatório de jusante, 45 metros. Portanto, ΔH vai ser 50 menos 45. Isso me dá uma perda de carga de 5 metros. Tá? Então, essa é a perda de carga hidráulica total nesse sistema. Tá? Aqui, a gente tem que lembrar que a perda de carga hidráulica ela vai ser uma somatória das perdas distribuídas, né, mais as perdas localizadas, ok? E aí eu faço um convite para você, né? Fica aqui, assista o exercício até o final que você não vai se arrepender, tá?
ele pede para utilizar a equação de Darcy-Weisbach, que é a fórmula universal da perda de carga, que é essa equação aqui, ó, ΔH é igual a F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Tá? Essa aqui nós vamos utilizar para encontrar a perda distribuída. E para encontrar a perda de carga localizada, a gente tem essa equação aqui, ó, ΔH é igual a K, V ao quadrado sobre 2G. Tá? Então essa nós vamos utilizar para a perda localizada, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o diâmetro ele é constante e ele é igual a 50 milímetros. Como o diâmetro é constante, a velocidade ao longo de todo o trecho vai ser constante também. Então eu não preciso trabalhar com as perdas separadas. Por exemplo, primeiro a perda desse trecho, depois a desse, depois a desse. Tá? Eu posso trabalhar com as perdas somando os comprimentos dos trechos. O mesmo vale também para os Ks. Como o diâmetro é o mesmo e a velocidade vai ser a mesma, então eu só vou usar uma equação dessa e uma equação dessa, tá? Então vamos começar calculando o comprimento total do trecho. Então nós temos aqui 2 metros, depois 13 metros, depois 5, 2 com 13, 15, com 5, 20, com 25, 45, tá? Então o comprimento total é 45 metros. E eu tenho o K total, o K equivalente, né? Quem que seria esse K? Começa com 1 aqui, ó, 1,0. Depois eu tenho 0,9, tá? Então 1,9. Depois 0,2, 2,1. Mais 0,2, 2,3. Mais 5, 7,3. E mais 1, 8,3, tá? Então, 8,3 é o valor do K total. Ok? Então, a gente vai trabalhar montando essas duas equações. Então, aqui vai ficar assim, ó. ΔH é igual a F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, mais K, V ao quadrado sobre 2G, tá? Alguns valores nós não temos, então nós não vamos substituir. O ΔH a gente já tem, que é a perda de carga, igual a 5. O F, o fator de atrito, eu não tenho. O comprimento é o comprimento total, 45. O diâmetro é 0,05, tá? Tem que colocar o diâmetro em metros, não posso pôr em milímetros. Então, 0,05 vezes a velocidade elevada ao quadrado, que eu também não tenho, dividido por 2G, que é 19,6. Mais a somatória dos Ks, 8,3, tá? Vezes a velocidade elevada ao quadrado, dividido por 19,6, ok? Tá? Então, aqui, resolvendo a primeira parte aqui da equação de Darcy-Weisbach, a gente vai chegar nisso aqui. 5 é igual a 45,92 vezes F, que é o fator de atrito, vezes a velocidade ao quadrado. E resolvendo a segunda parte, a gente vai ter isso aqui, ó, 0,42 vezes V elevado ao quadrado, tá? Se a gente observar esse sisteminha aqui, isso aqui é o que a gente chama de SPI, que é um sistema possível e indeterminado, né? O que significa isso? Eu tenho diversas possibilidades para esse sistema, diversos valores para a velocidade e para o fator de atrito. Porém, os valores não são completamente aleatórios. A gente tem um intervalo que as velocidades vão ficar dentro desse intervalo. Na maior parte das aplicações, a velocidade vai ficar entre 0,5 até 3 metros por segundo. Então, a gente já tem uma ideia
da possível resposta para a velocidade, ok? Porque encontrando a velocidade, a gente consegue encontrar a vazão, que é o que o exercício está perguntando, tá? Então, a gente já tem um ponto de partida, que a gente sabe o intervalo cuja velocidade está, ok? E aqui a gente vai adotar um processo de convergência, tá? Para a gente encontrar mais rápido a resposta. E aí, para a gente encontrar esse processo, a gente vai fazer, observem o seguinte, esse valor aqui, ó, 45,92, né? Ele é bem maior que o valor que multiplica a velocidade aqui, ó, 0,42, tá? Embora eu tenha o F aqui. Mas de uma maneira geral, né, a perda de carga distribuída tende a ser maior que a perda de carga localizada. Eu não sei o valor da perda de carga localizada ainda, né, mas eu consigo saber o valor já da perda de carga distribuída. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai calcular o J, a perda de carga unitária, tá? E eu vou considerar que a perda total no sistema é apenas a perda de carga distribuída. É só para uma primeira aproximação, tá? Então, o J, ele é ΔH dividido por L, tá? Lembrando que isso é apenas para uma primeira observação. O ΔH, a perda de carga, é 5 metros. E o L é o comprimento total que a gente encontrou, que é 45. Então, aqui fica 5 metros por 45 metros, tá? Isso aqui vai dar 0,11, tá? Não sai daí não, que eu já estou terminando, tá? 0,1112 metros por metro, tá? Então, esse é o valor da perda de carga unitária, ok? Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar por 100 e transformar esta perda na perda a cada 100 metros, tá? Então, o J vai ser 11,12 metros a cada 100 metros, tá? Porque a gente tem tabelas que trabalham com diversos valores e, nesse caso, o J ele está dando a perda de carga a cada 100 metros percorridos na tubulação, tá? Então, agora que a gente tem esse valor de J, tá? Nós vamos para a tabela A2, tá? Essa tabela, ela trabalha com diversos valores tabelados da equação 2,38, tá? Eu vou colocar essa equação aqui. A equação é essa, ó. 0,20 203 Q ao quadrado G sobre D elevado à quinta, tá? Log D E sobre 3,7D mais 5,74 dividido por Reynolds elevado a 0,9. Fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Essa equação é parecida com o fator de Swamy-Jain, né, para o escoamento misto, só que aqui, em vez de eu ter na fórmula explícita o fator de atrito, o que eu tenho explícito é a perda de carga unitária, tá? Esta é a equação 2,38, tá? E aí nós vamos consultar a tabela A2, ok? Do livro Hidráulica Básica. E essa tabela, para o diâmetro de 50 milímetros, ela se encontra na página 203, tá? Aqui é o seguinte, a gente vai consultar a tabela e quais são os valores que a gente vai observar e que a gente precisa para trabalhar com a tabela. O diâmetro, que é 50 milímetros, a rugosidade absoluta, que é 0,3 milímetros, tá? E a perda de carga a cada 100 metros, que é 11,12 metros por 100 metros, tá? E aí, eu vou olhar a tabela junto com vocês agora, tá? Então, eu deixei a tabela aqui no final do exercício para que a gente possa utilizar a tabela, tá? Então, tá aqui, ó, tabela A2, tá? Olha aqui, ó, para a página 203,
é com o diâmetro de 50 milímetros. Se for diâmetro maior, aí vai estar nas páginas seguintes, tá? Então, primeira coisa que você tem que olhar na hora de escolher a folha da tabela é se é o diâmetro que você está trabalhando. O diâmetro está ok. Segunda coisa que nós vamos encontrar é a rugosidade que a gente tem. E ela está aqui, ó. Rugosidade absoluta. Então, a nossa coluna é essa, 0,3, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente vai descendo aqui nessa coluna até a gente encontrar o valor que fica mais próximo da nossa perda de carga a cada 100 metros, que é, para a gente lembrar, o valor é esse aqui, ó, 11,12 metros por 100 metros, tá? Então, descendo essa coluna aqui, esquece as outras, só vai olhando nessa, tá? O valor mais próximo que a gente encontra é esse aqui, ó, 11,020, tá? Aí é o seguinte, esse valor a gente não vai utilizar, mas a gente sabe que para essa perda de 11,020 metros a cada 100 metros, a velocidade é 1,8 metros por segundo, tá? Então, esse é o valor que a gente vai utilizar, que interessava para a gente. Perceba que é o valor que está dentro daquele intervalo que eu falei para vocês, entre 0,5 e 3. Para a gente não chutar um valor aleatório, também tem um outro método de a gente fazer, né? E se vocês quiserem, deixa nos comentários que depois eu resolvo esse mesmo exercício com outro método. Às vezes a gente começa chutando, né? Supondo que o valor da velocidade é 1. Mas desse método que a gente está fazendo agora, a gente chega mais rápido à resposta. Então, o valor que a gente vai utilizar para a primeira aproximação é a velocidade igual a 1,8 metros por segundo. Observem que aqui, ó, é a coluna da velocidade, tá? Então, consultando a tabela, a gente descobre que a primeira aproximação que a gente vai utilizar para a velocidade é essa aqui, ó, 1,8 metros por segundo, tá? E aqui é o seguinte, depois que a gente tem esse valor, a gente vai para outra tabela agora, tá? Então é o seguinte, agora a gente vai para a tabela 1. A tabela 1 é a tabela cujos valores do fator de atrito estão tabelados, que é a tabela cuja equação utilizada é essa aqui, ó, 0,25 log de E por 3,7D mais 5,74 dividido por Reynolds elevado a 0,9, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Essa tabela é a tabela A1, tá? Da página 191, tá? Percebam que, principalmente na primeira tabela, a gente tinha que consultar, porque a gente não consegue calcular o J, tá? Porque a gente não tem, né, o número de Reynolds, a gente não tem a vazão, então a gente tinha que olhar o valor pela tabela, tá? Então agora a gente vai novamente calcular o fator de atrito, tá? Partindo desse valor da velocidade, 1,8 metros por segundo. Esse valor está na tabela A1, página 191, tá? E aqui, nessa tabela, quais são os valores que a gente vai utilizar? O diâmetro, 50 milímetros, tá? O número da rugosidade relativa, 0,3 milímetros. E aqui, pessoal, não tem perda de carga, tá? O que tem aqui é velocidade, nessa tabela. Então, velocidade de 1,8 metros por segundo, tá? Eu coloquei a tabela 1 aqui também, para que eu possa ver com vocês, tá? Então, vamos lá na tabela 1, ó. Tabela 1. Observem aqui que a primeira coisa para escolher a folha é o diâmetro, 50 milímetros, tá? A segunda coisa, a rugosidade absoluta continua sendo 0,3. E aqui é o seguinte, a gente vai descer, mas a gente não vai descer olhando nessa coluna. A gente vai descer olhando nessa aqui, ó, tá? A gente desce até chegar
na nossa velocidade de 1,8, tá? E aí a gente cruza as duas, essa linha aqui, ó, com essa coluna aqui, tá? Então, considerando um diâmetro de 50 milímetros, né? Uma rugosidade absoluta de 0,3 e uma velocidade de 1,8, o valor que eu vou ter para o fator de atrito é esse, 0,0333, tá? Então, ó, com esses valores eu descubro o fator de atrito, tá? E aí, caso você tenha se perdido, por que a gente está fazendo esse procedimento? A gente está fazendo isso porque quando a gente começou a resolver essa equação aqui em cima, ó, a gente chegou num sistema possível e indeterminado. Então, a gente está descobrindo quais são os valores que resolvem o exercício. Qual que é o valor da velocidade e do fator de atrito, para que aí a gente calcule a vazão, ok? Tá? Cuidado que, nesse caso aqui, ó, só uma observação, aí como você partia da velocidade 1,8, né, aqui você conseguia calcular o valor do fator de atrito, porque se você tem a velocidade, você consegue calcular o número de Reynolds e as outras informações aqui você tem, tá? Então, às vezes, pode ser que seu professor dê os valores da tabela 2 na prova e o da tabela 1 não, mas aí você conseguia calcular o fator de atrito, tá? A tabela, ela só faz com que a gente ganhe tempo, tá? Então, encontramos o fator de atrito, 0,0333, tá certo? E agora que a gente encontrou o fator de atrito, a gente vai voltar lá na nossa equação, que é essa aqui, ó, 5 é igual a 45,92 F vezes V ao quadrado mais 0,42 vezes V ao quadrado, certo? E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou aqui utilizar e vou substituir nessa equação apenas o fator de atrito, tá? Por quê? Porque eu não posso substituir os dois, tá? Tanto o fator de atrito quanto a velocidade. E aquela velocidade foi apenas uma primeira aproximação que a gente teve. Vamos substituir o fator de atrito aqui para a gente ver que valor que a gente encontra para a velocidade, tá? E se bate com 1,8. Então vai ficar assim, ó. 45,92 vezes 0,0333 V ao quadrado, tá? Mais 0,42 V ao quadrado, tá? Somando já o resultado dessa parte aqui do lado direito, a gente vai ter isso aqui, ó. 5, tá? É igual a 1,95 V ao quadrado, tá? E aí o valor de V, né, vai ser igual a 1,6 metros por segundo, tá? Então, observem que deu próximo, mas não deu 1,8, tá? E agora, o que a gente faz? A gente vai novamente consultar a tabela 1, tá? Então, a gente consulta novamente a tabela 1 com as seguintes informações. Diâmetro, 50 milímetros, tá? Isso aqui, pessoal, é um processo de convergência para a gente encontrar a resposta correta. 50 milímetros, rugosidade 0,3 milímetros e velocidade 1,6 metros, tá? Então, em posse desses valores, agora a gente volta na tabela 1, tá? Então, ó, vamos aqui. Não é essa, tá? Essa é a tabela 2. Então, aqui, ó, tabela 1 continua sendo 50 milímetros, né? Continua sendo 0,3. Só que aqui eu esqueço 1,8 e eu vou olhar esse valor que eu tenho aqui, ó, 0,6. Tá? Para 0,6, observem aqui, ó, que o valor deu esse, ó, 0,0334, tá? Então ele deu praticamente o mesmo valor que o fator de atrito anterior, só que um pouquinho diferente. Como a diferença é de apenas uma casa, a gente termina o processo de convergência assim.
com essa resposta. Então, a velocidade é 1,6 metros por segundo. O processo de convergência termina quando o valor não muda. Então, aqui praticamente não mudou. Ele bateu, ele ficou praticamente o mesmo, tá? Inclusive, se a gente substituísse esse fator de atrito nessa equação aqui, ó, se a gente pegasse esse fator de atrito, ó, 0,0334, né, e substituísse nesta equação aqui, que é o sistema possível indeterminado, a gente ia ver que a velocidade daria 1,6 metros por segundo, tá? Então, está terminado o processo de convergência. A velocidade, a gente já encontrou a resposta, que é 1,6 metros por segundo. Para a gente encontrar a vazão transportada, é só nós utilizarmos uma das equações lá do comecinho de hidrodinâmica. πd ao quadrado por 4 vezes a velocidade. Então, a vazão ela vai ser π vezes 0,05 elevado ao quadrado dividido por 4 vezes 1,6, tá? E aí a resposta dá 3,14 litros por segundo, né? A gente obtém a resposta em metros cúbicos por segundo. Porém, quando a resposta dá um valor muito pequeno, a gente coloca em litros por segundo, tá? Eu sou o professor Vinícius Valho, este é o canal hidráulico, espero que vocês tenham gostado do exercício. Os exercícios do livro do Porto, que é o principal livro que eu resolvo aqui no canal, eles são um pouquinho mais elaborados. Eu sei que nem todo mundo tem paciência de assistir até o final, mas não dá para a gente resolver com qualidade, explicando detalhadamente, muito rápido, tá? Quem tem pressa, come cru, né? Então aqui, mesmo que nem todo mundo assista até o final, eu prefiro trabalhar com exercícios mais profundos e trabalhar de verdade a hidráulica, né? Não só ganhar curtidas e seguidores, ok? Espero que vocês tenham gostado do exercício. Um grande abraço e não perca a letra B desse exercício, ok?